Então vamos começar aí com o adenoma. E para complicar um pouquinho a nossa vida, são vários tipos de adenoma, não tem só um tipo, né? São subtipos. E o mais comum deles é o que a gente chama de adenoma inflamatório. Então, subtipo mais comum, ele que tem o maior risco de sangramento. Então, se você já sabia que o paciente tinha um histórico aí de um nódulo hepático e ele chega com a clínica, ou vai fazer um exame e detecta que tem um sangramento ali hiperhepático, então você já lembra, opa, um nódulo que sangrou aqui pode ser um adenoma inflamatório, tá bom? Tá vinculado principalmente aí com mulheres e lembrar ali das mulheres que usam o anticoncepcional oral, tá bom? E pode ter esse sinal aqui, que é específico do adenoma inflamatório, que a gente chama sinal do Atol. O que é isso? Isso aqui é uma ressonância, tá em T2, ok? E a gente vai ver que aqui na periferia da lesão tem um alto sinal. Vocês estão vendo? Tem um branquinho aqui ao redor do nódulo? É isso é o sinal do Atol. Então, o que é? Provavelmente é uma vasodilatação aí dos sinusoides, e aí fica com esse alto sinal em T2 na periferia. Tá presente em mais ou menos 30% aí dos adenomas inflamatórios, mas tá vinculado a esse tipo de adenoma, tá bom? O outro tipo que nós temos é o HNF1 alfa mutado. Ele é o segundo subtipo mais comum. Acontece somente em mulheres, isso é importante, hein, gente? Olha a dica da prova aí. E ele marcadamente vai ter uma gordura intracelular. E aí a gente vai dar uma lembradinha aí para vocês. É a diferença de gordura intracelular daquela gordura que você vê, macroscópica, né? Essa gordura tá lá dentro da célula. A gente tem sequências específicas na ressonância magnética que pegam isso, que é a sequência in e out phase, que a gente fala. Então, de uma para outra, você vai ver que na in ela tá ok, tá lá, na out ela vai ficar preta, ela vai perder sinal, e isso significa que ela tem gordura dentro, ok? Intracelular. A gordura macro, que a gente fala, que é aquela gordura que você vê, a gente vai ter uma sequência normal, você vai estar vendo a lesão ali. Quando a gente fizer qualquer sequência ali que saturar a gordura, ela vai ficar preta, tá bom? Então, assim, lembra que tem gordura, nódulos hepáticos aí com gordura, você pode, dependendo da questão da prova aí, pensar em adenoma, tá bom? E aí tem um macete aqui, eu espero do fundo do coração que os homens que estão assistindo aí não fiquem chateados. Pode ficar chateado porque retém mais a memória, né? Ficar com raiva e tudo mais. Então, é um macete. Se vocês lembrarem de mim na hora da prova ou da vida aí, enfim, já vai estar valendo, né? Então, o que eu faço para lembrar disso aqui, né? Que, na verdade, a mulher é o alfa, então acontece somente em mulher, tá bom? E aí, mais pra frente, vai ter mais desse negócio de homem e mulher aí, vocês vão entender. Agora eu vou falar do beta-catenino mutado, né? É um subtipo raro, mas é importante porque ele tem características muito especiais. Então a gente tem que lembrar dele em homens, principalmente aqueles que fazem uso de anabolizantes, tá bom? Eles não têm característica específica de imagem, então, assim, é difícil de você poder fechar esse diagnóstico, tá bom? E é o subtipo que mais degenera para CHC. Então, o adenoma, a gente sabe que é uma lesão hepática com características benignas, mas pode sim degenerar para um carcinoma hepatocelular, tá bom, gente? E o subtipo que mais degenera é esse querido aqui. E o que a gente tem que lembrar também? Que 20% desses adenomas captam o contraste hepatoespecífico, né? Que a gente chama, o nome comercial aí é o Primovist, mas o composto tem um nome específico, ele não é o único, existem outros. O que determina isso? É basicamente o receptor que ele vai usar para entrar dentro da célula do fígado, que é o hepatócito, ok? Então, basicamente, o que a gente tem que saber do. Eu vou continuar usando o nome Primovich, que é o que o pessoal mais conhece mesmo, para vocês entenderem aí. Esse contraste, ele é um contraste intracelular, correto? Então, você injetou, vai ter a fase precoce, que é a fase arterial, ele vai depois, mais tardiamente, ter a fase venosa, e aí ele vai passar para o meio intracelular, ele vai entrar dentro do hepatócito através desses receptores, dependendo da substância, vai ser um receptor diferente, ok? E aí, esse hepatócito vai secretar através da via biliar. Então, a gente fala que tem essa excreção pela via biliar, então por isso que é diferente, e ele ajuda a gente a diferenciar esses nódulos hepáticos, tá bom? Então, basicamente, o que eu tô tentando dizer, adenoma não é para captar, tá bom, gente? O que vocês entenderam dessa conversa, resuminho que eu fiz aqui? Quem vai captar esse contraste hepatoespecífico são lesões de origem do hepatócito. Então, assim, se não for, não vai captar, tá bom? Então, o adenoma normalmente não capta. A gente vai ver a nossa próxima lesão, que é o HNF, que é a hiperplasia nodular focal. Ela tem como característica captar o primoviste, ok? Adenoma não é para captar. Mas esse carinha aqui, ele é diferentão e ele capta. Então, 20% vai captar. Essa proporção que a gente tem que lembrar é que a maioria dos adenomas que captam são beta-catenomutados. Então, e só 20% são do tipo inflamatório. Então, você viu um nódulo ali, você tá achando que é adenoma, captou. Mesmo captando, você tá achando que é um adenoma. Então, provavelmente, a chance aí de 80%, né, é que seja um beta-catenino mutado. Qual é o macete aqui? Os homens, a gente falou que o alfa é a mulher, certo? Então, o que que sobrou? O homem é o beta. Falei pra galera aí, público masculino não ficar revoltado comigo aí, mas é para vocês lembrarem aí na hora da prova e na vida aí. Então, o beta é o homem.
certo? Principalmente aqueles homens que usam anabolizantes. Então, né, não pensa direito, né, para fazer uma coisa dessa. Não tem características específicas de imagem. O que eu lembro aqui? Vou falar também, é besteira, mas se vocês guardarem, tudo bem. O B eu relaciono a bi, tipo de bi. E bi corta para os dois lados, então isso aqui seria do Primovic, né? Essa sem característica é que fala que homem é tudo igual. Então, como homem é tudo igual, ó, novamente, não se revoltem, homem é tudo igual, sem características específicas de imagem. E o bi seria para esse, corta para os dois lados, então, basicamente, ele pode captar o Primovic ou não. Então, assim, gente, macete muito besta, coisa bem downgrade aí, mas se vocês lembrarem disso, tá ótimo, tá bom? E agora, eu vou mostrar a imagem para vocês. Como eu falei lá, qual que é o nosso primeiro passo, né? Seria avaliar o fígado. O fígado tá bonito. Segundo passo, autossinal T2. Tem autossinal T2 aqui? Não, nem tô vendo nada, né? Então a gente vai prosseguir. É hipervascular? Opa, isso aqui tá pós-contraste, captou? E tá na fase precoce. Então sim, eu tô pensando em adenoma ou HNF, correto? E aí eu vou pro Primovist. Como que eu sei que é Primovist? A gente consegue ver nas fases mais tardias o contraste saindo pelas vias biliares, ok? Mas, para vocês lembrarem em termos práticos, a gente fica com esse fígado bem brancão, assim, ó. Quando vocês verem isso, é porque é primoviste, tá bom? Então, aqui, captou ou não captou? Ficou preto, não captou. Então, o que eu espero de lesões que não captem o primoviste com todas essas características é que isso aqui é um adenoma, tá bom? Então, lembre, lesão hipervascular, que pode ter gordura. Lembra quem tem gordura ali? É a mulher, né? Então, a mulher normalmente, infelizmente, né? Acumula muita gordura. Então, lembra que é o alfa, né? Então, e não capta com contraste hipotoespecífico. E por que eu coloquei esse asterisco? Justamente pelo nosso querido beta-catenina mutado, tá bom, gente? Que é o comportamento do bi lá que corta para os dois lados.